O STF proibiu essa história de você ter dinheiro que você ganhou através do Bolsa Família com apostas online, com as famosas bets. Será que isso é constitucional? Ou melhor, de onde é que vem isso? Qual foi o pensamento, a razoabilidade? O Supremo decidiu isso sobre a famosa lei das bets e eu quero fazer você entender. Então vamos lá. O STF, ele proibiu, então, que o dinheiro do Bolsa Família, ele fosse gasto com apostas. Será que é isso mesmo, professor? É isso que eu quero te ensinar e eu vou te mostrar agora. Professor, qual o grande problema das bets? Ou melhor, qual é? Vislumbre comigo e pense comigo e reflita comigo sobre o que são as bets hoje. Hoje você percebe qualquer pessoa no meio da rua vai lá e vai de arrasta pra cima, né? E você, do nada, tá participando de uma rifa, de um jogo, e é tigrinho pra lá. E são esses jogos de azar. Só que antes você tinha, de certo modo, ali, empresas mais restritas ou de maneira informal na rua, né? Mas agora você tem todo mundo vendendo rifas de 50 centavos, R$1, R$2. E os jogos de aposta, eles dominam o mercado. Os dominam a ponto de você ver todos os influencers, jogadores de futebol, pessoas famosas, fazendo esse tipo de propaganda. E qual é o grande problema disso, professor? Veja, não é que tem problema, mas o grande problema, no fundo, e eu vou te apresentar 3, é que a gente não tem uma regulamentação sobre isso. Ah, professor, será que tem efeitos danosos? Eu deixo para reflexão para você. As pessoas dizem assim, mas se as bets saírem hoje do mercado, vai acabar o futebol, vai acabar... Mas aí um amigo meu chegou e fez assim, olha, as empresas de cigarro, elas dominavam realmente o mercado há 30, 40 anos atrás. Elas estavam, a indústria de filmes, elas estavam em todo lugar. O que é que as pessoas fizeram? Regulamentaram apenas a indústria de cigarros. Toda vez que tem uma propaganda, tem ali os efeitos danosos. E essa é talvez a grande bronca. O problema das bets não é o que elas giram. Um dos primeiros problemas olha, algumas empresas, às vezes, elas tinham sede no exterior. Isso facilitava a evasão de divisas. Isso dificultava cumprir normas brasileiras, como as normas de transparência. Segundo problema, muitas vezes elas não pagavam tributos, já que utilizavam de meio de subterfúgio para, de certo modo, não pagar o imposto sobre a renda. E o terceiro problema, né? Há sempre essa intensa fiscalização sobre a lavagem de dinheiro, que é o caso do Deolane Bezerra, que está sendo investigado, e Gustavo Lima, que no fundo demonstra justamente que, por vezes, a lavagem de dinheiro é muito fácil a ser implementada nas bets. Tem outros problemas, né? Problemas relacionados, por exemplo, à questão da publicidade, que eu acabei de trazer para vocês. E o que foi que aconteceu? Houve uma lei, né, a famosa lei das bets, e essa lei das bets ela trouxe algumas inovações. Vamos ver algumas delas. Por exemplo, você teve aqui a liberação de apostas dessa cota fixa em jogos online. Então, a lei permite que você tenha uma competição online, desde que você seja um evento real, desde que siga algumas regras para não ser aquelas regras que você inventa ou que, enfim, ninguém ganha, né? E essas apostas, elas podem ter um resultado futuro aleatório, só que agora com regulamentação. E justamente para restringir a participação de pessoas menores de idade, né? Esse é o grande cuidado também da lei. Então, o Congresso, ele regulamentou essa lei 14.790 de 2023. O que ela fez também? Ela trouxe regras para você poder operar, né? Então, muitas empresas dessas, elas não entraram na regulamentação e por isso elas como não tiveram a aprovação, elas estão por aí sem poder funcionar. Elas colocam uma taxa para você pagar, elas colocam a participação no capital social para que do nada não surja qualquer bet por aí. Então há uma regulamentação hoje do sistema. E também há uma proteção, de certo modo, do consumidor, né? Trazendo a questão do atendimento gratuito aos consumidores, as informações mais claras, há uma identificação facial de quem aposta, né? Porque muitas vezes as pessoas falam que tem que ter vários CPFs para apostar. Então ela tenta evitar um pouco a questão da fraude e da transparência. E por outro lado, ela cria também uma certa proteção aos hipervulneráveis e a esses jogadores patológicos. Afinal, não sei se você conhece, mas eu tenho amigos que são viciados, né? Eu confesso, e desabafando com você, que eu acho que eu tenho uma propensão ao vício em jogos, né? Eu sempre gostei muito de jogos online. Hoje eu não jogo mais, faz muito tempo, nem sei quanto tempo faz que eu jogo. Mas eu lembro, e o caso sempre foi de um amigo, que ele sempre, desde cedo, gostou de apostar. Tudo era aposta, vamos apostar, vamos apostar. E isso tem uma certa propensão, às vezes, ao vício, de você só sentir que está jogando, brincar, sempre apostando. Se você conhece algumas pessoas que são assim, e que às vezes isso vai desenvolvendo uma certa patologia. Então a lei, ela acaba restringindo a alguns jogadores que são diagnosticados com isso, que é essa ludopatia, para tentar monitorar essa questão do comportamento de risco. Isso é muito sério, né? Do âmbito médico, que eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de fala aqui, mas eu acho que você deve imaginar algumas pessoas que têm esses casos. Além disso, a Lei 14.790 de 2023, ela trouxe algumas regras publicitárias. Então ela fala essa questão de quem é que pode aparecer, a que momento pode aparecer, falando dos jogos de azar, como se fosse algo, né, vire milionário, aposte e ganhe, né? Hoje há uma falta de transparência na questão do risco, né? Da questão de você perder e, obviamente, na questão também, e a gente sabe que mais você perde do que ganha, né? Que a banca sempre ganha. Bom, o que aconteceu? Algumas ADIs tramitam
então sobre esse tema. Chegou no Supremo Tribunal Federal a ADI 7721, né, que foi a que o ministro Luiz Fux deu uma decisão liminar que a gente está analisando aqui. O Supremo foi chamado a se manifestar sobre a constitucionalidade dessa Lei 14.790 de 2023. Por quê? O caso teve uma grande relevância quando o Banco Central ele acabou revelando que somente em agosto de 2024, ou seja, em um mês, cerca de 5 milhões de pessoas que são beneficiárias da Bolsa Família movimentaram 3 bilhões de apostas no Pix para apostas online. Então isso trouxe a dedicação a essa ADI de chamar o Supremo, inclusive, para trazer audiência pública, né? A ADI 7721 foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio, teve outra ADI proposta pelo Partido Solidariedade, teve outra ação proposta, inclusive, pelo Ministério Público Federal que está tramitando. E ambas falavam sobre aspectos fundamentais. Poxa, será que essa regulamentação ainda não é insuficiente para proteger os direitos constitucionais? E o que foi que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, ele deu, de certo modo, uma decisão, mas ele percebeu que era um tema complexo. Então, o ministro Luiz Fux, ele fez uma audiência no dia 11 e 12 de novembro e reuniu mais de 40 especialistas, pessoas que participavam de clubes de futebol, sociedade civil, para justamente darem essas opiniões. Eu vou colocar nos comentários aqui o link, se você quiser escutar algumas dessas pessoas, o que é que elas disseram sobre a questão do vício, sobre a questão da regulamentação, da publicidade com pessoas menores, sobre essa questão do ganho fácil. Eu vou colocar nos comentários aqui para você ver, eu acho que isso é interessante você escutar também especialistas. Tá, professor, mas qual foi a decisão do Fux? Em síntese, o ministro Luiz Fux, ele determinou que o Ministério da Fazenda, ele tome medidas imediatas para impedir que você use esse benefício social, como Bolsa Família, ou como benefício de prestação continuada, que também é um benefício social, em apostas online. Então ele quer, olha, governo, te vira aí, você não pode permitir que essas pessoas transfiram esse benefício para apostar. E além disso, ele determinou que a portaria que proíbe publicidade de sites de apostas direcionados a criança e adolescente comece agora. Não, vai começar só em janeiro, comece hoje, né? Comece a partir da data da decisão. Tá, professor, e quais foram os fundamentos do ministro Luiz Fux? O primeiro fundamento é que ele falou, olha, eu tenho que garantir aqui uma proteção à saúde mental, ao desenvolvimento de criança e adolescente. Então eu estou percebendo que existe uma publicidade indiscriminada e tem um risco muito grande ao público infanto-juvenil. E os especialistas ainda mostraram sobre essa questão das transmissões esportivas nas redes sociais, que acaba normalizando o jogo entre jovens. Isso não pode acontecer. Segundo, o ministro Luiz Fux, ele também disse, olha, eu tenho que preservar o mínimo existencial. Eu tenho que proteger esses beneficiários desses programas sociais. O relator acabou expondo, de certo modo, essa questão de você usar recursos de programas sociais em apostas e que esses benefícios ele tem uma natureza alimentar. Ele tem uma destinação constitucional específica para garantir o mínimo para sobreviver. Então, se você te garantir o mínimo para sobreviver porque essa família está em situação de vulnerabilidade, não seria honesto e justo que você gastasse esse dinheiro com apostas, sobre a perspectiva iludida que você vai virar um milionário, que você vai ganhar o dobro 5 vezes mais. E, por fim, ele garantiu essa liminar também com base no dever estatal de proteção e proporcionalidade. Ele falou, olha, embora as apostas foram legalizadas, eu acho que o Estado ainda não pode se exibir e proteger direitos fundamentais. Acho que ainda há uma proteção insuficiente. E por isso, essas foram as determinações do ministro Luiz Fux. Bom, esse tema é muito polêmico e esse tema também talvez é muito necessário. A gente precisa decidir como eu tenho colegas que, como eu posso dizer e como eu posso dizer a você, eu acho que eu não entro nisso porque, meu Deus do céu, né? Quem não quer, sempre, de certo modo, querer ganhar mais a partir do pitaco, né? A partir de, enfim, de uma aposta, de uma intuição. Mas como isso é danoso? Medicamentos que são dados a pessoas que têm uma depressão severa e eu vejo amigos que simplesmente oscilam de humor muito rápido e têm uma propensão a poder perder tudo, como a gente sempre escuta falar de todo mundo que às vezes perdeu tudo, né? Tudo que era mais valioso na sua vida, inclusive as pessoas próximas, por causa do vício em jogos, né? Então isso é um tema muito delicado. Eu quero saber o que você acha disso aqui. Não comenta. Se você gostou desse conteúdo, também dá uma moral aí, beleza? Vamos lá.